Hoje, sob o olhar atento de Deus, descobriremos sem esforço os 9 pecados sexuais que corroem os alicerces do casamento e revelaremos como esses comportamentos desviantes não apenas desafiam os mandamentos divinos, mas colocam em risco a santidade do casamento. Estamos aqui para usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para romper esses véus e iluminar as sombras que procuram penetrar nos lares cristãos. Não estamos falando apenas de erros comuns, mas de transgressões que têm o poder de destruir famílias, dilacerar corações e desviar almas do caminho da vida eterna. Acredito que se você persistir até o fim, muitas das suas dúvidas serão esclarecidas. Vamos então? O primeiro pecado sexual que abordaremos é o adultério. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 14, Deus nos instrui através dos 10 mandamentos entregues a Moisés no Monte Sinai. Não cometerás adultério, diz o Senhor. Mas por que essa proibição é tão crucial? Por que Deus, em sua sabedoria infinita, colocaria o adultério na mesma lista que proíbe matar e roubar? A resposta vai além do óbvio. O adultério não é apenas uma traição a um acordo humano. É uma quebra da confiança que sustenta o relacionamento mais íntimo entre as pessoas. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele imaginou uma união que refletisse seu amor e compromisso para conosco, uma relação baseada na fidelidade, onde cada pessoa se entregasse completamente à outra, em corpo, mente e espírito. No entanto, a tentação está sempre presente, pronta para nos desviar do caminho. É aqui que entra a advertência de Jesus, desafiando-nos a olhar além da letra da lei. No livro de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, Jesus amplia nossa compreensão do que realmente significa ser fiel. Ele nos diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Jesus eleva a questão do adultério de um ato físico para um estado do coração. Ele nos ensina que a verdadeira fidelidade vai além de simplesmente evitar um ato físico. Trata-se de onde nosso coração e nossa mente estão focados. Jesus nos mostra que cada olhar, cada pensamento, carrega em si o potencial para a fidelidade ou infidelidade. Quando olhamos para alguém com desejo, estamos de certa forma rompendo o vínculo sagrado que prometemos manter. Estamos permitindo que nossos desejos nos afastem do compromisso que assumimos, não só com nosso cônjuge, mas com Deus. Essa perspectiva nos convida a uma reflexão profunda sobre nossas próprias ações e pensamentos. Como estamos guiando nossos corações? Estamos cultivando um jardim onde o amor, o respeito e a fidelidade podem florescer? O segundo pecado sexual que abordaremos é a fornicação. Embora muitos considerem esse assunto delicado ou até mesmo tabu, é de fundamental importância para nossa vida espiritual e nossa relação com Deus. Estamos falando sobre a fornicação, ou seja, a imoralidade sexual. Este tema, tratado com seriedade e profundidade nas Escrituras, nos convoca a uma reflexão sobre como vivemos nossa sexualidade e como isso reflete nossa relação com o Criador. Nas palavras do apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20, somos convidados a uma compreensão mais profunda sobre o valor e o significado do nosso corpo e a fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo, nos diz Paulo. Mas o que Paulo queria dizer com isso? Por que ele está dando destaque a esse tipo de pecado? A resposta está no próprio texto. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui, Paulo nos lembra de uma verdade poderosa. Nosso corpo não é apenas um conjunto de ossos e carne. Ele é, na verdade, a morada do Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo, nosso corpo se torna um templo sagrado,
um lugar de adoração e comunhão com Deus. Portanto, quando nos envolvemos em imoralidade sexual, não estamos apenas violando normas sociais ou pessoais. Estamos desonrando o templo do Espírito Santo. Estamos profanando um espaço sagrado que nos foi confiado. Paulo prossegue afirmando: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essas palavras ressoam como um chamado à responsabilidade e à consciência de que nossa vida em todos os seus aspectos deve ser uma expressão de gratidão e honra a Deus. Agora permitam-me trazer essa mensagem para mais perto de nossa realidade. Vivemos em um mundo que muitas vezes parece celebrar a liberdade sexual sem limites, onde a busca pelo prazer parece ser o objetivo único da existência. Mas como seguidores de Cristo, somos chamados a seguir um caminho diferente, um caminho que valoriza o respeito pelo corpo, tanto o nosso quanto o do próximo, e reconhece a sacralidade da sexualidade humana. Isso não significa de maneira alguma que a sexualidade seja algo negativo. Pelo contrário, é um dom maravilhoso de Deus, destinado a ser vivido dentro dos limites que Ele estabeleceu. O casamento, nesse contexto, é apresentado como um ambiente seguro e sagrado para a expressão da sexualidade, onde o amor, o compromisso e a fidelidade criam as condições para que o sexo seja uma fonte de alegria, união e vida. Fugir da fornicação, então, é muito mais do que evitar um conjunto de atos. É uma questão de honrar a Deus com nosso corpo, tratando-o como o templo sagrado que realmente é. Significa tomar decisões conscientes sobre como vivemos nossa sexualidade, escolhendo o que nos aproxima de Deus e afastando o que nos distancia dele. Mas como podemos, na prática, viver esse ensinamento em um mundo tão saturado de tentações e mensagens contrárias? O primeiro passo é renovar nossa mente diariamente com a palavra de Deus, permitindo que ela nos guie e nos transforme. A oração também é essencial, pois é através dela que buscamos a força e a sabedoria de Deus para resistir às tentações e viver de acordo com sua vontade. O terceiro pecado sexual que abordaremos é a homossexualidade. A questão da homossexualidade na Bíblia é um tema que chama a atenção e gera debates há séculos. Nos textos sagrados encontramos referências que são interpretadas por muitos como uma posição clara contra as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Por exemplo, no livro de Levítico, no Velho Testamento, temos uma passagem muito citada: com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Este versículo, inserido em um conjunto de leis dadas ao povo de Israel, reflete as normas de pureza e comportamento que eram vistas como fundamentais para manter a distinção dos israelitas em relação aos povos vizinhos. O Senhor fala ao povo de Israel com uma voz que não deixa margem para dúvidas. A palavra abominação aqui, irmãos, é forte, indicando algo que é profundamente contrário à natureza divina e à sua criação. Este versículo não está isolado. Ele é parte de uma série de leis dadas por Deus para orientar seu povo a viver de uma maneira que refletisse sua santidade e pureza. Deus estava estabelecendo um padrão, uma diferença clara entre seu povo e as nações ao redor, que muitas vezes se entregavam a práticas deturpadas aos olhos do Senhor. E não pensemos que o Novo Testamento traz uma mensagem diferente. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27, reitera essa verdade. Ele descreve como a humanidade, afastando-se de Deus, se entregou a paixões vergonhosas, mulheres e homens, abandonando o plano natural de Deus para a sexualidade. Encontramos nas cartas de Paulo algumas referências à homossexualidade, especificamente em Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. O apóstolo descreve as relações homossexuais como contrárias à natureza e parte da rebeldia humana contra Deus. Este trecho é frequentemente mencionado em discussões sobre a visão cristã,
acerca da homossexualidade. Paulo, falando a comunidades cristãs em um contexto greco-romano, aborda a questão dentro de um argumento maior sobre a condição pecaminosa da humanidade e a necessidade de redenção. Mas, meus irmãos, enquanto falamos dessas verdades, lembremo-nos de que o chamado de Deus é um chamado ao arrependimento, à transformação de vida, à redenção. Deus não nos revela essas coisas para nos afundar em desespero, mas para nos chamar de volta a Ele, para nos purificar e nos renovar em sua imagem e semelhança. Sim, a Bíblia é clara quanto a esse pecado, assim como é clara quanto a muitos outros. E a nossa responsabilidade, como seguidores de Cristo, nos voltarmos para sua palavra, buscando sua vontade e sua orientação para nossas vidas em todas as áreas. Enquanto enfrentamos esses desafios, façamos isso com um espírito de amor e de misericórdia, lembrando-nos de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. E que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia fala de um tema bastante delicado, mas importante para entendermos os planos e a santidade que Deus espera de nós, seus filhos. Estamos falando de Levítico, capítulo 18, versículos de 6 a 18, onde Deus fala diretamente ao povo de Israel, por intermédio de Moisés, sobre as leis que regem a pureza sexual e as relações dentro da comunidade. É uma parte da Escritura que muitas vezes é evitada por uma temática desafiadora, mas que guarda ensinamentos fundamentais para nossa vida em comunhão e nossa caminhada com Deus. O quarto pecado sexual que vamos abordar é a prostituição. Este é um tema muito presente em nossa sociedade, mas que é tratado com muita seriedade nas Sagradas Escrituras. Quando falamos sobre prostituição, vemos que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento existe uma clara condenação dessa prática. Somos advertidos contra os perigos que envolvem a prostituição e a infidelidade, pois os lábios da mulher imoral destilam mel, e sua boca é mais lisa que o azeite, mas no final ela é amarga como o absinto, aguda como a espada de dois gumes. Esta passagem nos mostra a sedução momentânea que tais atos podem trazer. No Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo traz uma perspectiva ainda mais profunda sobre o assunto. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Será que devo pegar os membros de Cristo e uni-los a uma prostituta? De maneira nenhuma. Paulo nos lembra da sagrada união de nossos corpos com Cristo. Ele questiona com grande ênfase como podemos unir algo que é santo a algo que é visto como desonroso e pecaminoso aos olhos de Deus. Esse chamado à pureza e à santidade não é um simples pedido para nos afastarmos de atos imorais, mas uma convocação para lembrarmos a quem nossos corpos pertencem. Quando nos entregamos a práticas que desonram nosso corpo, estamos não apenas pecando contra nós mesmos, mas estamos, de uma certa forma, desonrando a Cristo, com quem nossos corpos deveriam estar unidos em santidade. Sabemos através dos ensinamentos que, embora as tentações possam parecer atraentes no início, suas consequências são amargas e podem nos levar à ruína. Essas passagens bíblicas nos convidam a uma reflexão profunda sobre como estamos vivendo nossas vidas e as escolhas que fazemos. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes banaliza a sexualidade, afastando-se dos princípios divinos que deveriam guiar nosso comportamento. A mensagem bíblica é clara ao condenar a prostituição, não apenas pelo ato em si, mas pelas consequências espirituais, emocionais e físicas que podem advir dessa prática. Importante destacar, no entanto, que a misericórdia de Deus é infinita. Enquanto nos alerta sobre os perigos da prostituição e da infidelidade, Ele também estende sua mão para acolher o arrependido. A história da Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, apesar de terem se desviado do caminho, encontraram redenção e perdão ao se voltarem sinceramente para Deus.
O quinto pecado sexual que vamos abordar é a bestialidade. Um ato inimaginável para muitos, era categoricamente proibido essas relações. Eram consideradas uma abominação, uma violação da ordem natural estabelecida que manchava não só quem as praticava, mas também a terra que pisavam. O livro de Levítico, capítulo 18, versículo 23, traz uma proclamação clara sobre essas práticas. Ele nos diz: "E com nenhum animal terás coito para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. É depravação." Essa passagem direta e incisiva delineava os limites do aceitável e do inaceitável, do puro e do impuro. Essa legislação, embora pareça distante para nós hoje em dia, reflete o anseio de uma comunidade em preservar sua integridade e pureza. A menção específica a essas práticas serve como um lembrete das tentações e desvios que podem afligir os seres humanos, levando-os a buscar um caminho de retidão. Nesse contexto, a proibição não visava apenas a punição ou a restrição por si só, mas também a proteção do bem-estar coletivo, a preservação da dignidade humana e o respeito pela criação. Era um convite à reflexão sobre as escolhas individuais e suas implicações para a comunidade como um todo. Portanto, essa orientação bíblica enraizada nas tradições de um povo antigo nos fala sobre a importância de considerar nossos atos à luz de uma perspectiva maior. Ela nos lembra de ponderar não apenas o que é permitido, mas o que é benéfico e honroso. O sexto pecado sexual que vamos abordar são as relações incestuosas. Quando abrimos nosso coração e nossa mente para os ensinamentos de Levítico, vemos que Deus estabelece limites claros para as relações sexuais. Nenhum de vocês se aproximará de qualquer parente próximo para ter relações sexuais. Eu sou o Senhor, diz o versículo 6. Aqui, o Senhor não está apenas impondo uma regra. Ele está nos chamando para a santidade, para vivermos de uma maneira que honre o corpo que nos foi dado e as relações que construímos. Esse verso encontrado bem no começo de Levítico não está lá por acaso. Não é apenas uma regra jogada ao vento. É uma chamada para algo maior, algo mais profundo do que apenas seguir ordens. Deus está nos convidando para a santidade. E o que é santidade? Não é viver numa bolha, longe de tudo e de todos. Santidade é viver de uma maneira que nosso corpo, nossa mente e nossas ações reflitam o respeito e o amor que temos por nós mesmos e pelos outros. É sobre honrar a vida que nos foi dada. É sobre construir relações saudáveis e verdadeiras. Agora, pensa comigo. Por que Deus faria questão de colocar esses limites, especialmente sobre algo tão íntimo e pessoal como as relações sexuais? Por que Ele se preocuparia com quem a gente se relaciona dessa forma? A resposta pode ser mais simples e, ao mesmo tempo, mais complexa do que a gente imagina. Ao estabelecer esses limites, Deus está nos protegendo. Ele conhece as complicações, as dores e os problemas que podem surgir quando esses limites são ignorados. Ele quer nos salvar de sofrimentos desnecessários. Essas proibições não são arbitrárias. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que a intimidade sexual é um dom que deve ser preservado dentro de limites que promovam o respeito, a dignidade e a saúde das pessoas e das famílias. Ao delinear essas restrições, ele busca proteger o povo de Israel de práticas que eram comuns entre os povos ao seu redor e que poderiam desviar seus corações da verdadeira adoração e comunhão com ele, além de evitar muitos problemas graves de saúde em casos de procriação. Levítico 18 vai além e detalha especificamente as relações que são consideradas impróprias aos olhos de Deus. Não se trata apenas de um mandamento genérico. É uma orientação clara sobre o que constitui uma relação incestuosa, desde relações com a mãe, a madrasta, a irmã, a neta, a tia, até a cunhada. Deus estabelece um padrão de pureza e respeito mútuo que deve reger as relações familiares e sexuais.
Ao observar essas leis, o povo de Israel não só garantia sua pureza diante de Deus, como também promovia a saúde e a integridade de sua comunidade. Eram leis que protegiam os indivíduos de abusos e explorações, preservando as linhas de parentesco e assegurando que as relações familiares se mantivessem sagradas e respeitosas. Embora vivamos em um contexto muito diferente do de Israel naquela época, os princípios por trás dessas leis divinas permanecem relevantes e o incesto é completamente reprovado por Deus. O sétimo pecado sexual que vamos abordar é manchar o leito matrimonial. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, encontramos um princípio de valor inestimável que toca o coração do que significa um casamento honrado aos olhos de Deus. Seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, mas aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O casamento, meus amigos, é visto na Bíblia como uma união sagrada, uma aliança abençoada por Deus. Não é apenas um contrato entre duas pessoas, é muito mais que isso. É um compromisso diante de Deus de viver juntos, de compartilhar a vida nos bons e nos maus momentos, mantendo o respeito e o amor que uniu essas duas almas. Quando em Hebreus fala-se em manter o leito sem mácula, está se falando sobre a pureza dessa união. Não é só uma questão de fidelidade física, mas também de manter o relacionamento livre de qualquer coisa que possa manchar essa união tão especial. Isso inclui traições, mentiras, desrespeitos e até mesmo as pequenas coisas do dia a dia que, se a gente não cuidar, vão criando barreiras entre o casal. A Bíblia é clara ao colocar o casamento num lugar de honra. Isso significa que cuidar do nosso casamento não é algo que a gente faz de vez em quando lembra ou quando as coisas estão ruins. É um compromisso diário. É escolher todos os dias honrar aquele a quem a gente prometeu amor. E essa honra ao matrimônio não é só dentro de casa, na privacidade do lar. É em todo lugar, em todo tempo. É na maneira como a gente fala do nosso cônjuge para os outros. É na maneira como a gente defende e protege essa relação. É no esforço que a gente faz para crescer juntos, superando os desafios. Mas atenção, a Bíblia também avisa que Deus julgará aqueles que desonram essa união, seja através da prostituição, do adultério ou de qualquer outra forma que manche o leito conjugal. Isso é sério, pessoal. Mostra o quanto Deus valoriza a pureza e a santidade do casamento. Agora, o que a gente faz com isso? A gente olha para o nosso casamento e pensa: como a gente pode honrar mais isso? Como a gente pode remover qualquer mácula, qualquer coisa que não deveria estar ali? Como a gente pode fortalecer essa união e fazer ela brilhar mais? Ser um exemplo de amor e compromisso. É isso que Deus quer de nós. Que a gente viva o casamento de uma forma tão bonita, tão cheia de amor e respeito, que as pessoas olhem e vejam a mão de Deus ali. Que a gente seja luz. Que a gente mostre ao mundo o que significa amar de verdade, honrando a aliança que a gente fez, não só um com o outro, mas também com Deus. O oitavo pecado sexual que vamos abordar é a lascívia e comportamentos impuros. A Bíblia fala muito claramente sobre isso, especialmente nas cartas que Paulo escreveu às igrejas de Gálatas e Efésios. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 21, Paulo nos dá uma lista bem direta do que ele chama de obras da carne, e nessa lista ele inclui a lascívia, dizendo que são comportamentos que nos afastam do reino de Deus. Já em Efésios, capítulo 5, versículo 3, Paulo vai ainda mais longe e diz que nem mesmo devemos falar sobre imoralidade sexual ou qualquer tipo de impureza. Agora vamos entender isso direitinho. O que Paulo está querendo dizer é que a maneira como lidamos com nossos desejos, especialmente os desejos sexuais, fala muito sobre nosso coração e nossa relação com Deus. A lascívia, esse desejo descontrolado, essa busca por prazer sem limites,
É algo que nos tira do caminho que Deus planejou para nós. E isso não é pouca coisa, viu? É sério ao ponto de Paulo dizer que pode nos afastar do reino de Deus. Mas por que isso é tão sério assim? Porque no fundo, quando nos deixamos levar por esses desejos sem controle, estamos colocando esses desejos acima de tudo, até mesmo acima de Deus. Estamos dizendo que o que queremos, o que desejamos, é mais importante do que viver de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. Isso não é só uma questão de fazer o que é errado, é uma questão de coração, de onde estamos colocando nossa fé, nossa confiança, nosso amor. E quando Paulo diz em Efésios que nem mesmo devemos falar sobre imoralidade sexual ou qualquer tipo de impureza, ele está nos chamando a viver de um jeito tão puro, tão alinhado com Deus, que nem mesmo essas coisas deveriam fazer parte das nossas conversas. Isso não significa que não podemos falar sobre sexo ou sobre os desafios que enfrentamos nessa área, mas significa que a maneira como vivemos e falamos deve refletir a pureza, o amor, a santidade que vem de seguir a Jesus. Então, o que fazemos com isso? Como vivemos de um jeito que honre a Deus, mesmo num mundo que está constantemente nos puxando na direção oposta? A chave está na relação que temos com Jesus. Quanto mais perto ficamos dele, mais nos alimentamos da sua palavra, mais oramos e buscamos a direção do Espírito Santo, mais teremos força para resistir a essas tentações e viver de um jeito que realmente reflita o amor de Deus. O nono pecado sexual que vamos abordar é o uso de imagens ou ídolos em práticas sexuais. Em Levítico, no capítulo 17, versículo 7, encontramos uma proibição clara contra a oferta de sacrifícios a ídolos, algo que naquela época era frequentemente acompanhado de rituais sexuais pagãos. E não para por aí, em Atos capítulo 15, versículo 20, os apóstolos reforçam essa orientação aos gentios convertidos, recomendando que se abstenham da poluição dos ídolos, incluindo as práticas sexuais associadas ao culto idolátrico. Agora você pode estar pensando, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não participo de rituais pagãos, nem ofereço sacrifícios a ídolos. Eu entendo esse seu pensamento, mas a questão aqui vai muito além das práticas em si. Está no coração, está na questão da idolatria, que é colocar qualquer coisa ou pessoa em um lugar de adoração que só deve ser ocupado por Deus. Essas práticas mencionadas na Bíblia refletem um desvio grave, não só em termos de sexualidade, mas também de espiritualidade. Ao se envolverem com ídolos e participarem desses rituais, as pessoas daquela época estavam, de certa forma, desonrando a si mesmas e ao Deus que as criou. Eram práticas que misturavam a busca desenfreada pelo prazer físico com uma espiritualidade distorcida, algo completamente oposto ao que Deus deseja para nós. Deus nos chama a uma vida de santidade, uma vida que o honre em todos os aspectos, inclusive na nossa sexualidade. Ele deseja que nossas práticas sexuais estejam alinhadas com seus princípios, dentro do contexto do casamento, e que nossa adoração seja dirigida unicamente a Ele, sem a interferência de ídolos, sejam eles de pedra, metal ou até mesmo ideias e conceitos que ocupam um lugar indevido em nossas vidas. Quando os apóstolos aconselham os gentios convertidos a se absterem da poluição dos ídolos, eles estão, na verdade, convidando esses novos cristãos a uma mudança radical de vida. Estão chamando-os a renunciar práticas antigas que faziam parte da cultura em que estavam inseridos, para abraçar uma nova forma de viver centrada em Cristo. E essa mensagem é extremamente relevante para nós. Hoje vivemos em uma sociedade que de muitas formas promove a idolatria, seja a idolatria do consumo, do prazer, do sucesso, e que muitas vezes distorce a sexualidade, tirando-a do contexto do amor e compromisso, para transformá-la em objeto de uso e satisfação pessoal. Então, o convite que a Bíblia nos faz através desses versículos é para refletirmos sobre o que temos colocado no lugar que só Deus deveria ocupar em nossas vidas. É um chamado à purificação, não apenas das nossas práticas sexuais,
mas de toda e qualquer forma de idolatria. É um convite a viver uma vida que verdadeiramente honra a Deus em todos os aspectos, reconhecendo-o como o único digno de nossa adoração e entrega total. E quando Paulo diz em Efésios que nem mesmo devemos falar sobre imoralidade sexual ou qualquer tipo de impureza, ele está nos chamando a viver de um jeito tão puro, tão alinhado com Deus, que nem mesmo essas coisas deveriam fazer parte das nossas conversas. Isso não significa que não podemos falar sobre sexo ou sobre os desafios que enfrentamos nessa área, mas significa que a maneira como vivemos e falamos deve refletir a pureza, o amor, a santidade que vem de seguir a Jesus. Então, o que fazemos com isso? Como vivemos de um jeito que honre a Deus, mesmo num mundo que está constantemente nos puxando na direção oposta? A chave está na relação que temos com Jesus. Quanto mais perto ficamos dele, mais nos alimentamos da sua palavra, mais oramos e buscamos a direção do Espírito Santo, mais teremos força para resistir a essas tentações e viver de um jeito que realmente reflita o amor de Deus. Que bela mensagem de esperança e redenção! É verdade, a graça de Deus está sempre disponível para nós. Não importa quais sejam os desafios ou pecados que enfrentemos em nosso casamento. O arrependimento e a busca por um coração puro são passos importantes no caminho da reconciliação e da restauração. Buscar aconselhamento pastoral, participar de grupos de estudo bíblico e dedicar mais tempo à oração e à leitura da Bíblia juntos como casal são excelentes maneiras de fortalecer o relacionamento e buscar a santidade no casamento. Que cada um de nós possa renovar nosso compromisso com a santidade no casamento, buscando viver uma vida que honre a Deus e edifique nosso relacionamento conjugal. Que Deus os abençoe e os guie em sua jornada matrimonial.